O sinistro pacto de inveja e sussurros de uma bruxa revelados. Ana acordou sobressaltada com o grito cortante de Luan. O relógio marcava 2 da manhã, e o apartamento, que costumava ser um abrigo, agora parecia uma prisão. As paredes sussurravam, e a escuridão carregava um peso denso, quase palpável. Seu coração disparou, abafado pelo silêncio opressivo da periferia esquecida de Brasília. Foi só um pesadelo, murmurou, tentando acalmar o filho que tremia ao seu lado. Mas as sombras dançavam em torno deles, crescendo e encolhendo, como se estivessem vivas. Nos últimos dias, uma sensação incomodativa se instalou. Brinquedos desapareceram sem explicação, e fotos de momentos felizes que decoravam a parede agora eram em vão, uma memória apagada, silenciosa. Luan, um menino de apenas 7 anos, começara a compartilhar histórias de uma bruxa que se escondia nas sombras, cobrando um preço em troca de proteção. Ana riu nervosamente, mas a verdade a perseguia como uma sombra, um eco distante de algo que não conseguia compreender. As cartas anônimas começaram a chegar. A caligrafia torta e serrilhada parecia gritar em um meio silêncio. Palavras se entrelaçavam em ameaças sutis e, cada vez que Ana as lia, um frio percorria sua espinha. O que ela desejava para sua família? Apenas amor e segurança, mas ao invés disso, sentia o pânico se insinuando a cada dia que passava. Certa noite, após uma longa jornada de trabalho como enfermeira, onde lidou com a fragilidade da vida, Ana viu Luan chorar em seu quarto. "Mamãe, a bruxa veio de novo. Ela disse que eu tenho que fazer um pacto." O desespero em seus olhos cortou Ana como uma faca. A cabeça girava, confusa, enquanto as sombras pareciam se aprofundar. Luan comentou sobre a sombra no canto da sala, uma figura indistinta que o observava à noite. "Ela me disse que eu tenho que dar algo em troca", ele sussurrou, e uma gota de suor escorreu pela testa de Ana. Desesperada, Ana decidiu buscar ajuda em Dona Irace, a vizinha de 70 anos, que muitos consideravam uma conselheira espiritual. "Ela sabe sobre essas coisas", pensou, enquanto seus pés, pesados de incerteza, a guiavam até a porta da velha mulher. O cheiro de ervas e incenso a envolveu ao entrar, e o olhar penetrante de Dona Irace era como um facho de luz em meio à escuridão. As palavras dela eram tranquilizadoras, mas Ana notou algo estranho, uma preocupação nos olhos da velha. "Você precisa ter cuidado, minha filha. Inveja é uma energia poderosa. Alguns fazem pactos que não podem ser desfeitos", disse Dona Irace, e um arrepio passou por Ana enquanto suas palavras reverberavam em suas entranhas. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixe like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A urgência da situação aumentava. As crianças já não conseguiam dormir, e Luan, com os olhos arregalados, segurava a mão de Clara durante as noites em claro. A ideia de um pacto, a sombra rondando e as cartas sussurrantes se tornaram um pesadelo que se desenrolava diante dela. A tensão se acumulava como um fio prestes a se romper. Após dizer sua última frase, Dona Irace revelou que havia feito um pacto anos atrás, movida pela inveja e a solidão, e agora esse legado sombrio ameaçava sua família. Ana sentiu uma onda de traição atingi-la. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As cartas, as vozes, os medos das crianças. Quem era a verdadeira bruxa? E até onde ela iria para proteger aqueles que amava? Com essa pergunta ecoando em sua mente, Ana decidiu que precisava enfrentar a escuridão, mesmo que isso significasse confrontar a bruxa que estava prestes a desferir seu golpe final. As sombras dançavam mais perto, enquanto o medo crescendo em seu peito prometia que a luta estava apenas começando. Ana ficou paralisada por um instante, a revelação de Dona Irace martelando em sua mente. O que ela poderia fazer para proteger Luan e Clara? Algo tinha que ser feito. A bruxa estava perto e seu pacto maligno parecia se apoderar de seu lar. O cheiro de incenso se misturava ao seu suar frio e a sala se tornava um labirinto de ansiedades.
Na manhã seguinte, Ana acordou decidida. As sombras poderiam ser opressivas, mas o amor por seus filhos era mais forte. Ao redor do apartamento, a imagem da bruxa se tornava mais nítida em sua mente. Uma mulher envolta em um manto escuro, olhos penetrantes, manipulando a ideia de proteção como um jogo cruel. Ela não poderia deixar que isso continuasse. Precisava descobrir mais sobre essa bruxa e como ela atuava. Durante o dia, Ana buscou informações em bibliotecas e fóruns online. As páginas da internet a bombardeavam com histórias antigas e lendas urbanas, mas uma em especial chamou sua atenção. Um ritual que poderia desfazer laços malignos e desviar a energia da inveja. Os ingredientes eram simples, mas um deles era significativo: a rosa negra, conhecida por sua conexão com o oculto. Enquanto isso, uma sensação de estar sendo observada a acompanhava a todos os lugares que ia. Olhos invisíveis pareciam seguir seus passos, especialmente à noite, quando as sombras se tornavam mais densas. Luan não parava de falar sobre a bruxa. Ela disse que está perto, mamãe. Ela quer algo que é nosso. Os sussurros de Luan transformavam-se em uma cantoria sinistra que ecoava nos recessos da mente de Ana. Finalmente, à luz da lua crescente, Ana decidiu que tinha que agir. Com Clara e Luan dormindo, ela saiu à procura das rosas negras. Cidade, adormecida, parecia mais receptiva ao terror que se escondia em suas ruas. Passou por becos escuros, onde a luz do poste piscou, como se estivesse alertando-a do perigo. Enquanto caminhava, a brisa carregava murmúrios distantes. Eram palavras que ela não conseguia compreender, mas que pareciam tecer uma teia de urgência ao seu redor. Depois de horas de busca, chegou a um mercado de flores exótico, escondido em uma pequena rua. A florista, uma mulher de olhar profundo, parecia saber o que Ana desejava. "Você não deve fazer isso, minha filha", ela disse, com uma voz suave, mas carregada de advertências. A rosa negra não traz apenas poder, mas também consequências. Ana, determinada, ignorou as palavras. Saiu com a rosa e um palpite de que as coisas estavam prestes a piorar, mas ela se sentia pronta. Ao voltar para casa, uma sombra se formou na esquina do corredor. O medo ergueu-se em seu peito como uma tempestade. Ana sentiu o coração disparar e sua mente gritou por proteção. Ao entrar em casa, encontrou Luan acordado, olhando fixamente para a porta, seus olhos cheios de terror. "Mamãe, ela está aqui. A bruxa não quer que você se defenda." O tom de Luan era apavorante. O silêncio foi quebrado por um barulho estrondoso na janela, como se algo estivesse tentando entrar. Assim que Ana se virou, a rosa negra caiu de sua mão, pousando suavemente no chão. Luan começou a falar de novo, mais rápido, sem conseguir controlar o pânico. "Ela disse que se você fizer o ritual, alguém vai sofrer." Ana hesitou por um momento, a rosa negra agora parecendo um símbolo do próprio desespero que a cercava. O que ela realmente desejava? Salvar seus filhos ou arriscar tudo contra uma bruxa? O barulho aumentou e Ana respirou fundo, decidida. Ela não podia esperar mais. Precisava descobrir até onde iria para proteger sua família. Com o coração acelerado, aproximou-se da janela e começou a recitar as palavras do ritual que tinha encontrado. Mas, no instante em que o último som saiu de sua boca, uma risada baixa e gélida ecoou pela sala. Algo estava prestes a acontecer, e Ana se preparou para encarar a escuridão de frente. Mas, antes que pudesse entender a origem daquela risada, um grito cortante ecoou do quarto das crianças. A luta pela proteção estava apenas começando. Ana congelou. O grito de Clara pareceu rasgar o ar, um som mais profundo e cortante do que qualquer pesadelo que já tivesse vivenciado. Com o coração disparado, ela não hesitou. Correu em direção ao quarto das crianças, mal percebendo o ambiente ao seu redor. As sombras dançavam pelas paredes como se estivessem vivas, e cada passo que dava era cercado por um frio crescente. Ao abrir a porta, a cena diante dela a paralisou. Clara estava de pé na cama, os olhos arregalados, cheios de pânico. Luan, por outro lado, estava no chão, em um canto, murmurando em uma língua estranha, como se estivesse em transe. A luz fraca, a lua iluminava apenas parcialmente o quarto, mas o que Ana viu no rosto de Luan fez seu estômago revirar. Havia uma estranha marca em sua pele, uma mancha que parecia pulsar à noite.
Mamãe, ela está aqui! Clara gritou, apontando para a esquina do quarto. Ana seguiu o gesto da filha e seu sangue gelou. A sombra que antes parecia um mero truque da luz agora ganhava forma. Era uma figura esquelética, envolta em um manto escuro que parecia flutuar. Os olhos da bruxa brilhavam com uma luz sobrenatural e Ana sentiu um calafrio correr pela espinha. Vocês não deveriam ter me desafiado, a bruxa disse em um tom doce e ameaçador. O pacto é mais forte do que conhecem. Agora, um de vocês pagará o preço. Ana conseguiu se mover. Com um impulso quase animal, ela se lançou sobre Luan, puxando-o em direção a si. O garoto estava gelado, como se a bruxa tivesse absorvido toda a sua energia vital. Não, não, fique comigo! Ana gritou, mas ele parecia distante, perdido em algum lugar sombrio. Você não pode protegê-lo simplesmente com amor, Ana. A bruxa riu, sua voz ecoando com ecos sombrios. Ele é meu agora, e a sua resistência só aumentará o preço. Ana sabia que precisava agir rapidamente. Com a rosa negra caindo ao chão, como um lembrete da escolha que fizera, ela olhou em volta desesperada. O ritual poderia salvá-los, mas os riscos pareciam crescer a cada instante. Os murmúrios de Luan se intensificavam, quase como uma canção lúgubre. Os olhos da bruxa não se desviavam, fixa na cena, como uma aranha observando sua presa. Você tem coragem, Ana, mas coragem não é suficiente. O que você está disposta a sacrificar? Ana respirou fundo, tentando reunir sua força. Eu farei o que for preciso para proteger meus filhos. A bravura na sua voz soou mais como um desafio do que uma declaração de fé. Então, escolha seu sacrifício, sussurrou a bruxa, um sorriso macabro se alargando em seu rosto. Ou fique aqui e assista enquanto eles definham diante de seus olhos. Um grito baixo e agonizante irrompeu dos lábios de Luan e Ana sentiu uma dor aguda na alma. A sala girava, seu mundo desmoronando enquanto ela se debatia entre o amor e o desespero. O que realmente significava proteger seus filhos? Qual era o limite que ela estava disposta a ultrapassar? Neste momento sombrio, uma ideia surgiu em sua mente. Ana lembrou-se do que a florista havia dito. O poder da rosa negra não era apenas de proteção, mas de troca. E naquele instante ela percebeu. Se a bruxa queria algo em troca, poderia ser a chance que precisava. A troca não será o que você espera, Ana gritou, já em estado de transe, decidida a confrontar a bruxa de frente. A figura sombria riu mais uma vez e a luz da lua brilhou com intensidade, abrasadora. As sombras ameaçadoras da bruxa pareciam se contorcer e Ana se preparou para um confronto. E definiria o destino de sua família. Mas uma voz conhecida ecoou na escuridão. Mamãe, não, não deixe que ela te leve. As palavras de Luan impulsionaram Ana, mas o que ela faria agora? A transição para o abismo estava próxima, e a única certeza era que a bruxa não a deixaria escapar facilmente. Ana sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, e que as revelações de seu próprio coração poderiam ser mais aterrorizantes do que qualquer bruxaria. Ela se virou para a bruxa, o medo transformando-se em ira. Se você quer uma troca, vai ter! Seus olhos ardendo com determinação. E nesse instante, a bruxa se preparou para atacar, enquanto os gritos e os sussurros ecoavam pela sala. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, e Ana, se decompondo em 1000 pedaços, precisaria reunir cada uma de suas forças para enfrentar o que vinha a seguir. O que a bruxa realmente queria? E até que ponto Ana estava disposta a ir para salvar Luan e Clara? A noite ainda estava jovem, e o terror apenas começava a se desenrolar. Ana não teve tempo para pensar em suas próximas ações. O ambiente ao redor parecia pulsar, como se a própria casa estivesse respirando em ansiosa expectativa. O riso da bruxa, grotesco e ecoante, ressoava nos ouvidos de Ana, misturando-se aos murmúrios inconscientes de Luan.
Cada palavra da bruxa era um golpe, uma lâmina cortante que ameaçava fazê-la desmoronar. Eu aceito, gritou Ana, a voz firme apesar da incerteza que se misturava à sua determinação. A bruxa ergueu uma sobrancelha, surpreso com a decisão audaciosa da mãe. Clara olhou para Ana, o desespero refletido em seu olhar ainda jovem. Você quer uma troca, não é? Ana continuou. Vamos fazer isso agora, mas eu tenho uma condição. A bruxa interrompeu seu riso e fixou os olhos na mulher, a curiosidade aparentemente atiçada. Fale então, disse a bruxa com um sorriso malicioso, como se estivesse esperando uma palavra a mais que pudesse aplacar seu desejo de deixar Ana em pedaços. Vou entregar minha alma, mas só se você deixar Luan e Clara em paz, para sempre. O ar ficou gelado e Ana sentiu um frio profundo se infiltrar em seus ossos, mas a necessidade de proteger suas crianças a empurrava a ir mais longe. A bruxa analisou a proposta, seus olhos brilhando com uma emoção que Ana não conseguiu identificar. Ah, mas você realmente acha que sua alma tem valor para mim? Não sou mais uma bruxa comum, minha querida. Suas palavras são doces, mas o que você tem em mente é, no mínimo, arriscado. Ana hesitou. O preço de sua troca poderia ser mais elevado do que imaginava, mas as risadas estridentes da bruxa ecoavam como trovões em sua cabeça. As sombras ao redor pareciam se aproximar, e Ana sabia que precisava agir antes que o pânico a engolisse. Eu aceito! Não me deixe! O grito de Luan cortou o ar, e Ana sentiu seu coração apertar. Ele estava ali, mas perdido em um transe perigoso, numa dança entre a vida e a morte. Então, murmurou a bruxa, oferecendo um sorriso que parecia mais uma devastação. Ofereça-me algo que você realmente queira proteger, e então saberemos se a troca vale a pena. As palavras dela pareciam um desafio, como se Ana estivesse em um jogo de xadrez, e cada movimento contingente ao sacrifício de uma peça. Ana olhou para Clara, o pavor gritando nos olhos da filha. A ideia de perder Luan a consumia, e com isso, uma intensa urgência a tomou. A bruxa se aproximou, sombras dançando ao seu redor. Você sabe o que deve fazer. Faça a escolha, Ana. Qual deles você entregaria? O menino ou a menina? O tempo parecia acelerar, um redemoinho de emoções conflituosas. Ana levou a mão à cabeça, tentando afastar a possibilidade, mas outra voz ressoou em sua mente, como uma memória perdida. Às vezes, é preciso perder algo para ganhar o que se ama. O silêncio no quarto era opressivo. Ana tinha um objetivo agora, um fio de esperança em meio à escuridão. Você quer algo meu? Então me deixe sentir a dor de uma escolha que nunca deveria existir, gritou, sua voz ecoando contra as paredes. Talvez você esteja mais pronta do que eu pensava. A bruxa balançou a cabeça, um brilho cruel nos olhos. A troca se realizará, mas não sem consequências. O riso dela se intensificou e o mundo ao redor delas começou a tremer. Ana sentiu o chão sob seus pés se deformar, as sombras se torciam como serpentes e a luz da lua piscava, transformando a sala em um pesadelo palpável. Dinheiro ou amor? Entulhos ou a vida? Sua decisão acabará nos envolvendo cada vez mais. Ana fechou os olhos, tentando reunir a força que restava dentro dela. Um grito, um clamor infinito, não apenas por Luan ou Clara, mas por uma libertação, um desejo ardente de salvar dois seres que eram parte de sua própria alma. E enquanto a essência da bruxa começava a tomar forma, uma nova onda de desespero invadiu o quarto. Ana intuiu que o clímax estava bem diante dela, prestes a ser revelado, quando um estrondo cortou o ar e as luzes se extinguiram, lançando tudo em uma escuridão absoluta. O que vem agora, Ana? Sussurrou a bruxa, e a voz dela estava carregada de um mal inominável. Ana sentiu o peito apertar, e a única certeza era que algo terrível estava prestes a acontecer.
Qual seria a decisão mais difícil já feita? E quem, afinal, seria a verdadeira vítima desse pacto macabro? Ana sentiu uma repulsão intensa ao estabelecer contato com a escuridão. As paredes ao seu redor pareciam se mover, ondulando como se a casa estivesse viva e ciente do que estava por vir. O ar ficou denso, quase palpável, e o pavor a envolveu como uma teia, tornando cada respiração um esforço. O que será de você agora? A bruxa sussurrou novamente, sua voz como um veneno adocicado infiltrando-se na mente de Ana. As palavras deixavam uma sensação gélida, quase como se o tempo parasse e cada segundo se arrastasse como um pesadelo interminável. Ela olhou para Luan e Clara, suas crianças amadas, e sentiu uma onda de desespero. A sala estava cheia de sombras que dançavam e pareciam se contorcer, como se estivessem esperando para se alimentar de suas inseguranças. Claras imagens de sua infância vieram à mente, momentos de alegria que agora pareciam tão distantes. Cada riso compartilhado, cada conto lido à noite, um eco do que estava em risco. O silêncio se tornava ensurdecedor. Ana sentiu um formigamento nas mãos, a necessidade de agir, mas não sabia como. Então, como se a própria bruxa pudesse ler seus pensamentos, ela se aproximou. A luz da lua iluminava parcialmente seu rosto, revelando a pele pálida e os olhos profundos e ardentes. Se eu soubesse que a dor de sua escolha seria tão fascinante, teria vindo antes, a bruxa provocou, com um sorriso que retorcia o estômago de Ana. Chega! Ana gritou, não apenas para a bruxa, mas para a sensação de impotência que a consumia. O grito parecia ecoar através da noite, quebrando a tensão no ar. Eu não vou ceder a este jogo maligno. Se minha alma tem que ir, que venha então, mas não estou fazendo isso por você. Nesse instante de determinação, as sombras hesitaram, como se o chão à sua volta estivesse se desmanchando. A bruxa fixou o olhar na mulher, o sorriso se transformando em um olhar intrigante. Você ainda não entendeu, Ana? O que ofereço não é só a troca da sua alma, e sim uma oportunidade. No instante que você prolongar essa decisão, mais é perdido. Imagine a dor que causa uma escolha. Não estou disposta a... Ana começou, mas sua voz ficou presa na garganta. A bruxa a interrompeu, quase com um grunhido de satisfação. Vou lhe dar uma chance, a oportunidade de mudar o desfecho desse jogo. Ana não conseguiu entender o que ela realmente tinha a ganhar além do que já estava sacrificando. As palavras da bruxa pareciam mais um canto de sereia. A tentação era intensa, mas também a ignorância chamava. Nesse ponto, a mente de Ana girava em um vórtice de confusão e terror. De repente, um estalo ecoou pelo ar. As janelas se abriram abruptamente e uma brisa fria varreu o quarto, cobrindo tudo com uma névoa espessa que parecia viva, as correntes da escuridão mudando de forma. Ela tinha uma escolha a fazer e o peso dela estava quase imutável. Escolha agora, Ana. Escolha e veja o que realmente está em jogo. A bruxa observava intensamente. Ana olhou para Luan em seu transe e para a pequena Clara, com lágrimas nos olhos. A imagem de seu amor incondicional a cortava profundamente. Em que momento a luta pelo benefício poderia se transformar em condenação? A ideia parecia estar clara em sua mente, mas a verdade disso estava envolta em um véu de incerteza. E quando ela começou a falar, as palavras saíram como um sussurro aflito. Então eu... Mas antes que pudesse completar sua frase, um grito rasgou a escuridão. Luan sucumbira à sua própria dor, acordando de seu transe com um olhar perdido e devastado, como se tivesse visto algo horrendo. Ana, o que você fez? Ele exclamou, a voz trêmula, enquanto suas mãos balançavam no ar como se estivesse tentando alcançar um mundo invisível. A bruxa sorriu ao ouvir isso, quase satisfeita. O jogo apenas começou, Ana. Prepare-se, você vai me surpreender. O riso dela ecoou, preenchendo o espaço, enquanto a tensão se transformava em uma tempestade prestes a estourar. E agora, o que você realmente escolherá?
A bruxa sussurrou, e toda a sala vibrou com a profundidade do cavor. Ana se viu diante do abismo, sentindo que a decisão que tomaria poderia não apenas alterar seu destino, mas também os de suas crianças. O que ela faria? Havia ainda uma saída nesse jogo macabro? As sombras começaram a se agitar novamente. O que mais a esperava na penumbra? Ana sentiu o coração pulsar em seu peito como um tambor ensandecido. O medo se apossava dela novamente. Uma pressão invisível a esmagava sob a forma de uma tempestade de sentimentos conflitantes. As sombras, antes hesitantes, agora avançavam, sua presença se solidificando à medida que a bruxa soltava risadas cruéis, como se tivesse orquestrado um espetáculo que estava prestes a se desenrolar. Ana, Clara sussurrou, seu rosto ainda manchado de lágrimas. O que nós fazemos? A voz da menina era uma mistura de confusão e inocência, como se estivesse presa entre o sonho e a realidade. A mãe olhou nos olhos de Clara e viu algo que a desarmou, puro medo. O desespero era contagioso. Luan, ainda em um estado de choque, parecia lutar contra algo maior que ele mesmo. As palavras da bruxa ecoavam em seus pensamentos, como um eco distante que ameaçava arrastá-la para o abismo. Diga algo, Ana! Luan quase implorou. Ele tentava se aproximar dela, mas as sombras dançantes pareciam formar uma barreira invisível entre eles. Ana percebeu que o toque da bruxa havia desencadeado algo sinistro. As lágrimas de Clara e a expressão de tortura no rosto de Luan eram um lembrete do que estava em jogo. O que você quer, Ana? Há uma beleza na dor e na escolha? A bruxa sussurrou, seus olhos brilhando com um brilho maníaco. Você não gostaria de saber o que há além disso tudo? Ana sentiu que se aproximava da borda de um abismo, onde se misturavam sua raiva, seu amor e o medo do desconhecido. Cada centelha de sua alma implorava para que ela lutasse, mas o cansaço emocional a envolvia como um manto pesado. Sua mente a pressionava, e as memórias do lar que havia construído, dos risos e abraços de antes, pareciam se desfazer na bruma ao seu redor. Eu não sou uma peça do seu jogo, ela gritou. Ah, mas você já é, querida. Você simplesmente não percebeu. Cada escolha que você e seus filhos fazem agora será uma peça em meu tabuleiro. Os sorrisos da bruxa se tornaram cada vez mais perturbadores, ampliando-se de forma cruel. A sala parecia crescer e encolher junto com a respiração de Ana. Ela se concentrou nas mãos de Clara, nas pequenas mãos trêmulas que as seguravam delicadamente. O que seria feito com elas se ela falhasse? Desespero se transformava em uma raiva intensa, uma decisão precisava ser tomada. Escolha, Ana, não se esqueça de que eu sei o que é perder. As sombras pareciam empurrá-la como ondas, ameaçando derrubá-la sobre uma rocha invisível. O riso da bruxa se intensificava, quase celebrando sua fragilidade. Ana olhou novamente para Luan, que lutava contra as sombras, e para Clara, que a observava com uma esperança silenciosa. Então, uma ideia se formou, como um raio de luz em meio à escuridão. Não, não só a minha alma. Se for para apostar, farei isso em mais do que apenas mim. Ela falou, a determinação a transformando em força. A bruxa inclinou a cabeça, bem interessada. Ah, então você se atreve a fazer uma aposta maior? Então acorde, filhos de Ana, e juntem-se a esse pacto. As sombras hesitaram, como se o universo estivesse questionando a escolha feita. Ana se sentiu como se tivesse ativado um mecanismo sombrio. Um brilho sutil emanou de sua mão e, em resposta, Luan e Clara despertaram, seus olhos agora fixos na mulher que amaram, mas cautelosos. Então, uma risada sinistra preencheu o ar, fazendo o coração de Ana gelar. Ah, o jogo se complicou. E agora, querida, o que terá a oferecer? Naquele momento, Ana soube que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Com sua alma e seus filhos em jogo, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Até onde iria para desvendar os segredos minerais que a bruxa escondeu?
As sombras começaram a se contorcer de forma mais ameaçadora, enquanto Ana se preparava para o que estava por vir. O que seria o pacto que ela agora se arriscava a fazer? O riso da bruxa ressoava, um som como de cascos em uma noite fria e solitária, e Ana soube que a verdadeira escuridão ainda estava por vir. O ar estava denso, como se a própria atmosfera estivesse ciente do jogo que começara. A bruxa, em meio às sombras, devolveu a Ana um olhar penetrante que parecia atravessar sua essência. As risadas a rodeavam como uma névoa fria, deixando um gélido pressentimento que adentrava em seu corpo. Então, querida, o que você está disposta a entregar? Perguntou a bruxa, a voz carregada de expectativa, como se cada sílaba se transformasse em um laço apertado ao redor de Ana. As mãos de Clara estavam frias, seu olhar era um pedido silencioso, uma súplica para que a mãe não se deixasse levar por aquela maldição. Ana respirou fundo. A pressão da bruxa se intensificou e sua cabeça parecia prestes a explodir. Era hora de decidir. A feliz vida de seus filhos estava em seus ombros, mas a ideia de perder aquilo que mais amava a aterrorizava. Com o que você sonha? Ana pronunciou as palavras lentamente, desafiando a bruxa. O que te faria desistir de nós? A bruxa sorriu, seu rosto refletindo uma satisfação malévola. Ah, você acertou o ponto certo. Eu não sou gananciosa, apenas busco o que foi tirado de mim. Minha juventude, minha beleza, poder em troca de dor. Tudo isso em troca de sua alma, sua posição como mãe. Ana franziu a testa. Você quer mesmo a dor? Que eu escolha a dor para minha família? Por que não busca outra forma de satisfação? A bruxa riu alto, a gargalhada ecoou pelas paredes opacas. Ah, querida, você não compreende. A dor é o que dá vida. A beleza está no sofrimento, Ana. Se eu posso arrancar o que você tem de mais querido, sua alma se tornará meu combustível. Você ofereceria tanto para proteger seus filhos, não seria? Sentindo que a conversa estava se tornando um jogo perigoso, Ana fechou os olhos e o peso da realidade a atingiu. As lembranças de dias felizes passaram diante dela. Risos, refeições compartilhadas, a sensação do calor familiar. A ideia de abrir mão dessas memórias a apunhalava com um medo cortante. Não, eu me recuso a sacrificar minha família por você, Ana declarou, sua voz estonteante mas firme. A determinação crescia dentro dela. O amor que sentia por sua filha e por Luan pulsava em seu peito como um farol em meio à tempestade. Nesse momento, algo mudou. As sombras se agitavam, como se respondessem à força da recusa de Ana. Elas se contorciam, crescendo mais densas, ameaçadoras. A bruxa não gostou. Você é mais forte do que eu pensei. Mas isso não importa. Aceite o que eu ofereço ou enfrente as consequências. A bruxa gesticulou e as sombras pareceram ganhar vida, avançando em direção a Ana e sua família. Clara, confundida e apavorada, agarrou a mão da mãe. O que está acontecendo, mamãe? Eu estou com medo. O desespero na voz da criança fez o coração de Ana se apertar. Haja, Ana, faça algo! Luan gritou, já coberto pela neblina creeping da escuridão, enquanto as sombras pareciam cercá-lo, ameaçando puxá-lo para mais fundo. Um frio cortante envolveu Ana, como se a bruxa estivesse colocando suas garras em cada decisão que ela tomava. Com a mente a mil, a única coisa que restava era a dúvida. Até onde ela iria para proteger sua família? O que estava disposta a sacrificar? As sombras giravam, um redemoinho de terror. E trevas, Ana sentiu uma onda de desespero, e sem saber se o desespero ou a esperança falaria, ela tomou uma decisão. Com o coração ardendo de amor, cuspiu palavras de protesto, um feitiço ancestral que havia sido lhe ensinado por sua avó, um feitiço que poderia acabar com aquilo. Eu me recuso a me deixar levar, minha família é mais poderosa que qualquer maldição. E naquele instante seu grito ecoou pelo local, uma fenda se abriu no ar.
Um novo grupo de sombras, talvez aquelas que buscavam escapar da escuridão, se formou à sua frente. Ana sabia que não era o fim, mas o início de algo ainda mais assustador. A bruxa se virou para a nova corrente de poder, seu semblante agora em pânico. "O que você fez?" Ana estava prestes a descobrir que o sinistro pacto ainda não tinha revelações completas e que a escuridão chamaria por mais sacrifícios. O que mais ela teria que perder? O desespero e a determinação se entrelaçavam no coração de Ana enquanto a fenda no ar pulsava com uma energia estranha e ameaçadora. As sombras que anteriormente a cercavam se agitaram, agora respondendo a algo que Ana não compreendia totalmente. As risadas da bruxa se transformaram em gritos de ódio, ecoando nas paredes, fazendo o chão tremer sob os pés. A bruxa parecia despedaçar-se, a fúria moldando seu rosto em um sofrimento deformado. "Você desafia o que não pode ser desafiado, mulher!" A bruxa gritou, as palavras desgastadas, saindo com um desprezo torto. "Você não faz ideia do que está invocando!" As novas sombras, mais escuras que a noite, dançavam em um ritmo frenético, como se estivessem em um ritual que Ana jamais desejara. A atmosfera estava carregada, o ar pesava e o cheiro de um mofo quase insuportável envolvia tudo. Clara, que se segurava firme na mão da mãe, começou a se contorcer, um grito sufocado surgindo de sua garganta. "Mãe, mãe, por favor, o que é isso? O que está acontecendo?" "Fique perto de mim, Clara," Ana respondeu, seu tom firmemente tenso. Mas o medo se infiltrava em sua voz, e ela sabia que o poder que a bruxa havia invocado poderia ser muito maior do que seus feitiços ancestrais. Vendo sua filha nublada em terror, uma onda de força atravessou Ana. Ela olhou nos olhos da bruxa com uma determinação renovada. "Se você deseja a dor, então que venha, eu não me renderei." Um novo brilho chamativo irrompeu da fenda, vertendo uma luz fantasmagórica que iluminou a cena e revelou figuras sombrias que dançavam. Rostos horrendos e lamentações ecoavam, um coro de almas perdidos que agora pareciam responder ao chamado de Ana. Eram as almas que a bruxa havia sugado ao longo dos anos e agora estavam ali para se vingar. "Sou eu quem controla aqui!" A bruxa gritou, mas a confiança em sua voz vacilou. O pânico começava a se instalar em seu olhar. Ana bradou, "Liberte-se de suas cadeias!" E as sombras ao seu redor começaram a se agitar, um vendaval de remorso e raiva que confrontava a bruxa diretamente. A bruxa, agora visivelmente assustada, começou a recuar, pressionando as palmas contra os ouvidos, como se os ecos do passado fossem uma tortura insuportável. Mas, enquanto a batalha entre luz e escuridão se intensificava, Ana sentiu o chão sob seus pés se desmoronando, como se o próprio espaço fosse um campo de batalha. As sombras, almas sobrecarregadas de dor, cercavam a bruxa, reclamando o que era delas. Ela tentava se livrar, mas a fúria e o desespero apenas aumentavam. E, assim, a atmosfera mudou. Um grito estridente cortou o ar. A bruxa estava perdendo o controle e se contorcia, uma sombra se formando atrás dela, mais poderosa e voraz. Ana percebeu que a luta não era apenas contra uma bruxa, mas contra todas as almas que ela havia arruinado. "Não olhe!" Luan gritou, a voz tremendo. O olhar de Ana buscou o menino, mas ele estava imóvel, paralisado pelo horror. Clara estava em seus braços, mas a pequena também já não conseguia desviar o olhar da cena aterradora. Ana, desesperada para salvá-los, optou por fazer uma escolha. Ela precisaria agir. Com um brado final, ergueu as mãos e canalizou toda a força do amor que nutria por sua família. "Nada pode nos separar, estou aqui por vocês." As sombras responderam. A bruxa, já involuntariamente absorvida por sua própria maldição, gritou. E em meio ao turbilhão, a pobre criança teve uma ideia. "Mamãe, há uma porta!" Clara gritou, apontando para uma brecha entre as sombras, uma saída. Mas para ter acesso a ela, Ana teria que desvincular o poder da bruxa, um jogo arriscado. Se arriscar seria nosso fim ou nossa salvação, sua mente gritou em pânico. O que mais Ana teria que fazer? E qual o verdadeiro preço da liberdade?
Ana podia sentir a pressão da bruxa crescendo, um poder maligno transbordando das sombras que a envolviam. O ar estava eletrificado, como uma tempestade prestes a estourar. O rosto de Clara, colado em seu pescoço, estava pálido, e seus olhos refletiam o desespero de alguém à beira de perder tudo. Ana precisava agir. Sem pensar, ela se lançou em direção à fenda, a luz fantasmagórica emanando uma confusão escalofriante. As almas perdidas começaram a se contorcer ao seu lado, sussurrando em vozes agonizantes, cada lamento arrastando o tempo e os olhos revelando fragmentos de suas vidas passadas. O cheiro de mofo se intensificou, trazendo lembranças de desgraça e dor. Ouça, não sou sua inimiga, Ana gritou, dirigindo-se a essas almas. Lutamos pelo que é certo, lutamos para libertar você. As almas hesitaram. Alguns rostos transpareciam reconhecimento, outros desdém. A bruxa, nesse momento, parecia uma sombra distorcida, seu poder se esvaindo, mas sua crueldade ainda ardia. Ana sabia que tinha que fazer algo mais. Liberem-se do jugo dela. A voz de Ana saía como um rugido apolíneo em meio ao caos. Vocês são mais fortes, unam-se a mim. O eco de suas palavras reverberou no espaço, e as almas, tomadas pela paixão, começaram a gritar, chamando um outro canto, algo que permanecera sufocado por tanto tempo. Ana sentia um estranho alívio invadir seu ser, um vislumbre de esperança. Clara, percebendo a mudança, ergueu os olhos brilhantes em direção à mãe. — Mamãe, vamos! Luan gritou, sua voz fazendo a criança estremecer. Ele estava começando a encontrar a coragem que lhe faltava. As sombras pareciam hesitar, como se a luz da fenda os expusesse a uma verdade que não puderam suportar. Mas a bruxa não estava disposta a permitir isso. Ela soltou um grito de ódio que cortou o ar como uma lâmina, um som que vibrava nas paredes, ensurdecedor. Tudo ao redor de Ana começou a tremer, o chão se dividindo em fissuras e reentrâncias, revelando um abismo de escuridão abaixo. Vocês acham que podem me derrotar? Eu sou o que os prende, sou o que os alimenta. Sem mim, vocês estão perdidos. A bruxa riu, mas seu riso estava repleto de um medo irrefreável. Ana então sentiu o impulso dentro de si crescer, um chamado à ação. As palavras que ela não sabia que existiam começaram a fluir de seus lábios. Em um tom firme e seguro, ela exclamou: Se você é o que nos prende, então vou romper suas coleiras. Em nome das almas que você destruiu, em nome do amor que superará tudo. A luz da fenda cresceu, e as almas se agitaram, agora em um frenesi de liberação. O vendaval de emoções parecia preparar-se para um clímax. Clara e Luan se juntaram a Ana, criando uma corrente de amor e determinação. Nesse instante, as sombras começaram a se dissolver, envoltas na luz intensa que emanava da fenda. Esta luz começou a engolir a bruxa, que se contorcia em agonia. Seu poder estava escapando. Ana podia sentir a temperatura subir, como se a fenda fosse um portal para outro mundo. Mas, enquanto a bruxa sumia nas correntes de luz, um último grito escapou de seus lábios. Vocês não sabem o que estão fazendo. Um preço será pago. O chão se rompeu ainda mais, e Ana e suas crianças foram sugadas para um espaço desconhecido, uma escuridão infinita onde ecoavam risadas e lamentos. A sensação de queda era avassaladora, e Ana percebeu que agora estavam além da batalha, fora do controle. Onde estavam e qual era o preço que teriam que pagar? Ana despertou em um lugar desconhecido, envolta em uma bruma espessa que difuminava todos os contornos. Ao redor, o silêncio era profundo, opressivo, quase ensurdecedor. Luan e Clara estavam ao seu lado, seus rostos confusos e aterrorizados, ainda assim irremediavelmente conectados a ela, como se a força do amor os sustentasse. — Mamãe! Luan quebrou o silêncio, a voz fina transparecendo medo. — O que aconteceu? — Não sei, filho, Ana respondeu, com o coração pulsando em um ritmo frenético. Mas temos que encontrar uma saída. Precisamos descobrir onde estamos e como voltamos para casa. De repente, uma luz tênue surgiu à distância, chamando a atenção dos três. A cada passo que davam em direção a ela, uma sensação de esperança crescia.
Era uma luz quente que prometia segurança e abrigo. Ao se aproximarem, o brilho se intensificou, desenhando contornos familiares que pareciam ecoar memórias de um lar perdido. É, quase lá, Clara disse, puxando a mão da mãe. A pressão da escuridão se dissipava lentamente, fazendo-a sentir que o fardo das sombras se desfazia a cada passo. Finalmente, ao atravessar a luz, todos foram envolvidos por um calor reconfortante. Quando seus olhos se ajustaram, perceberam que estavam de volta em seu apartamento. Tudo estava em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. As paredes tinham um brilho renovado, a casa parecia pura. Mas algo estava diferente. O ar tinha um frescor que Ana não sentia há tempos. As risadas de seus filhos ecoavam como sinos, trazendo um ritmo natural ao ambiente que antes havia sido invadido pelo terror. Luan correu até os brinquedos no chão, enquanto Clara se jogava sobre os travesseiros, rindo sem preocupações. Ana sentou-se no sofá, observando a alegria que brilhava nas faces de seus filhos. Mas, no fundo de sua mente, um eco persistente a assombrava. Havia algo semeado ali, uma mudança que ainda poderia trazer consequências. O que a bruxa realmente desejava? O preço seria de uma libertação temporária ou uma armadilha ainda a ser revelada? Enquanto ponderava, ouviu um tapinha leve na porta. Hesitante, atravessou a sala e olhou pelo olho mágico. Era Dona Irace, a vizinha que havia ajudado em seu momento de desespero. Ana abriu a porta despida de receios, apenas com uma vontade feroz de proteção. Você não tem ideia do que aconteceu, minha filha. Dona Irace começou, entrando e olhando ao redor com atenção. A bruxa perdeu temporariamente seu poder, mas isso não significa que ela não voltará. Ela sempre volta. Ana sentiu um frio na espinha. Eu pensei que tivesse feito o suficiente, que estávamos livres. Sua voz tremia, misturando raiva e desespero. Se tivesse que lutar novamente, estava pronta para isso. Você precisa se preparar, Ana. O que você fez a fortaleceu, e agora a dar-lhe mais um elemento de vulnerabilidade. A voz de Dona Irace era grave, carregada de sabedoria e urgência. A dor e a felicidade andarão lado a lado a partir de agora. A bruxa ainda pode reivindicar o que considera dela. Ana não podia acreditar. O terror ainda a perseguiria. Entretanto, ao olhar para os filhos brincando, uma nova onda de coragem a invadiu. Eu não vou deixar isso acontecer. O amor que sinto por eles é mais forte que a escuridão. Dona Irace acenou com a cabeça, parecendo satisfeita. Então, você precisa aprender. Cada escolha que você fizer agora não somente impactará você, mas também suas crianças. Nunca subestime a força de seus laços. Sorrindo, Ana percebeu que mesmo em meio ao horror e à dor, encontrara uma luz. Tinha um novo propósito e um desejo renovado de proteger sua família. Seria uma luta constante, mas com o amor como seu maior aliado, ela estava pronta. Luan e Clara se aproximaram, percebendo o ambiente tenso. — O que aconteceu, mamãe? Luan perguntou, sua expressão preocupada. — Nada que não possamos enfrentar juntos, Ana respondeu, segurando a mão de cada um. Vamos sempre lutar, e vamos sempre lembrar que estamos juntos. Enquanto a bruxa se movia nas sombras, Ana se sentiu firme nas raízes de sua determinação. A batalha continuaria, mas a força do amor era uma armadura inquebrantável. E com essa certeza no coração, Ana sabia que não havia escuridão que pudesse consubstanciar a luz do amor. Com um novo amanhecer surgindo em seu horizonte, ela estava pronta para qualquer desafio. Agora, mais do que nunca, Ana compreendeu que a verdadeira luta pela proteção de sua família não estava apenas na batalha contra a bruxa, mas também na preservação do amor e das memórias que estavam unidas a eles. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Se você é um verdadeiro fã de terror, eles precisam saber o que aconteceu com Ana e seus filhos.